Tem gente que provoca, intimida e parte pra cima acreditando que vai sair por cima. Mas entre academias, metrôs, ruas e até pegadinhas que passaram dos limites, alguns valentões encontraram reações que não esperavam, já que, em segundos, a situação virou contra quem achava que podia fazer o que quisesse. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Rambo Custa Guns ficou conhecido na internet por entrar em lutas contra voluntários, sempre apostando no tamanho e na força do próprio corpo. Desta vez ele foi a uma academia de jiu-jitsu que, segundo informações, ficava em Broken Arrow, nos Estados Unidos, para desafiar o instrutor Piet Wilhelm, faixa preta na modalidade. Diante do professor, o fisiculturista parece confiante. Sem camisa e bem maior que o homem de kimono azul, ele pisa no tatame, achando que os músculos vão resolver tudo. Só que o jiu-jitsu não depende só de força, é uma luta de posição, alavanca e paciência, e Piet não demora a provar isso. O desafiante vai pro chão e fica preso, sem conseguir reagir. Depois, Jordan Patrick, aluna de faixa roxa, também entra no tatame e o domina até ele bater, sinalizando que desistiu daquela posição. Piet volta para mais um confronto e encaixa uma chave de braço. Rambo ainda tenta resistir, mas perde o fôlego rápido. No fim, cai de joelhos e desaba de bruços no tatame, completamente esgotado, enquanto os alunos assistem. Joey se envolve numa confusão em um estacionamento, e quando os policiais chegam para entender o que aconteceu, ele parece decidido a resolver tudo no grito. O agente pede a identificação dele, mas o jovem chega perto demais, fecha os punhos e assume uma postura que o policial interpreta como ameaça. Joey tenta explicar que estava nervoso por causa da situação com outras pessoas que estavam ali, só que, pro policial, não dava para esperar para ver se aquela intimidação viraria algo pior. Joey recebe várias ordens para se afastar e colocar as mãos para trás, mas continua discutindo. A abordagem termina com Joey no chão e algemado. Mesmo depois de ser contido, ele insiste que não queria atingir o agente e que só estava nervoso. O policial responde que avançar contra alguém com os punhos fechados já era motivo suficiente para agir. Pouco depois, a postura dele muda completamente. Joey começa a pedir desculpas, admite que passou do limite e diz que estava agindo como se fosse maior que a situação. O agente aceita o pedido de desculpas, mas deixa claro que aquilo poderia ter sido evitado se ele tivesse obedecido desde o começo. O pai de Joey aparece e conversa com os policiais. Ele reconhece que o filho se exaltou, enquanto tenta manter o outro rapaz da família calmo. Joey acaba sendo levado algemado, depois de transformar uma discussão em uma prisão. Um passageiro estava dentro de um vagão do metrô quando um homem na plataforma resolveu provocá-lo de um jeito que não deixava margem para dúvida. Com as portas ainda abertas, ele cospe 2 vezes na direção do rosto do passageiro. O homem acredita que as portas vão fechar a tempo e começa a se afastar pela plataforma, como se pudesse simplesmente ir embora depois disso. Só que o passageiro não aceita ficar preso no vagão. Segundo a reportagem que divulgou as imagens em 2019, ele força a reabertura das portas e sai correndo atrás do homem. A cena teria acontecido numa estação de Manhattan, em Nova York, embora o local e a data exata da gravação não tenham sido confirmados de forma independente. O passageiro, que era bem maior, alcança o homem na plataforma e o deixa imóvel no chão. Pessoas que estavam na estação param para olhar, enquanto a confusão termina ali mesmo, ao lado do vagão. 2 criadores de conteúdo entraram numa academia com uma proposta simples: $1000 para quem conseguisse levantar a própria carga máxima no supino. Um frequentador musculoso aceitou. Os 2 prometeram ficar por perto para ajudar se precisasse, e ele se deitou no banco, com a barra carregada acima do peito. Só que tentar o máximo no supino não é brincadeira. Quando o homem começou a ter dificuldade para empurrar a barra, os criadores se afastaram justamente na hora em que ele precisava de apoio. Por alguns segundos, ele ficou em perigo, até outro frequentador correr para ajudar a colocar a barra de volta no suporte. Depois de se levantar, ele ainda ouviu que não receberia os $1000 prometidos. Um dos rapazes tentou dizer que era uma pegadinha e apontou para a câmera, como se isso resolvesse o que tinha acontecido.
O homem então empurra o criador de conteúdo no peito. Ele perde o equilíbrio e cai de costas no chão da academia, desesperado e com certeza bem arrependido de ter feito aquilo. A cena viralizou e muita gente criticou os irmãos Bukur, conhecidos como Bukur Twins, por transformarem uma tentativa pesada de supino em conteúdo. Segundo a reportagem, eles continuaram fazendo a mesma proposta para outras pessoas e mais tarde foram perseguidos para fora da academia, em uma brincadeira que, com certeza, passou de todos os limites. James Iannazzo voltou furioso a uma loja de smoothies em Fairfield, nos Estados Unidos, depois que o filho tomou uma bebida e teve uma reação alérgica grave. Segundo a polícia, o menino precisou ser levado de ambulância ao hospital. Pouco depois de pedir socorro para o filho, James foi até a Robex e exigiu saber quem tinha preparado o pedido. A defesa afirmou que ele havia alertado sobre a alergia a amendoim. Já os funcionários disseram à polícia que ele só pediu para não colocarem pasta de amendoim na bebida, sem explicar o risco. Nada disso diminuiu a revolta dele. James discutiu com os atendentes, tentou abrir uma porta que dava acesso à área restrita aos funcionários e fez comentários de teor racial contra uma jovem atrás do balcão. Revoltado e descontrolado, ele ainda lançou um copo que acertou o ombro da funcionária e a deixou coberta da bebida. A polícia não relatou ferimentos físicos, mas os funcionários pediram várias vezes que James saísse, enquanto ele continuava gritando e ofendendo todos na loja. Ele foi embora antes da chegada dos policiais, mas acabou identificado e se entregou pouco depois. James foi acusado de intimidação baseada em preconceito, perturbação da paz e invasão de propriedade. Um juiz proibiu que ele voltasse à loja ou tivesse contato com a funcionária. A Mary Lynch, onde ele trabalhava havia décadas, informou que ele não fazia mais parte da empresa após investigar o caso. Mais tarde, ele entrou em um programa judicial que poderia encerrar as acusações, se passasse um ano sem cometer outro crime e cumprisse as condições exigidas. A ação civil da funcionária terminou em acordo, e Iannazzo afirmou que pagaria $7.500 à funcionária. A entrada da balada já tinha virado o centro das atenções. Em vez de gente entrando ou saindo, havia uma roda de curiosos na calçada, celulares levantados e uma discussão que ninguém parecia disposto a ignorar. As imagens começam com a confusão já em andamento. Não dá pra saber o que aconteceu antes, mas um rapaz de regata branca está diante de um segurança vestido de preto. O clima é tenso, tem gente gritando ao redor e todo mundo espera a reação depois que o jovem decide provocar o segurança. O segurança empurra o rapaz com força e desfere alguns socos, e assim ele cambaleia para trás, sendo também afastado pelos amigos que perceberam que ele estava passando dos limites. A multidão cresce em frente ao local. Enquanto alguns só observam, outros fazem questão de registrar tudo. Depois, um deles recua para a rua, mas ninguém vai embora de imediato. A calçada continua cheia, com celulares apontados para a confusão na entrada da balada. Uma pessoa fantasiada de Lula Molusco só atravessava um local cheio de jovens, com uma bandeja cheia de copos de água nas mãos. Ao redor, estudantes ocupavam a escadaria. Muitos usavam camisas azuis, e vários já apontavam os celulares para aquela figura incomum no meio da multidão. A situação muda quando uma garota, no caminho, age de maneira bem desagradável. Em vez de apenas olhar, ela dá um tapa na bandeja e derruba todos os copos de propósito. A água se espalha pelo chão, e o que já chamava atenção vira confusão diante de todo mundo. A pessoa fantasiada mal consegue reagir. Logo atrás dela, outra jovem vinha segurando um copo com água. Ela vê a cena, se irrita com a atitude da garota e responde na mesma hora. A jovem joga a água do copo na garota, que derrubou a bandeja e a deixa completamente molhada. Quem tá por perto ri, continua filmando e acompanha a reação dela no meio da escadaria. Para muita gente que viu o vídeo, a garota recebeu uma resposta imediata depois de estragar a passagem da pessoa fantasiada. Humberto Miretti caminhava pelo corredor da Miami Southridge Senior High School, nos Estados Unidos, quando um aluno de 18 anos decidiu transformar uma brincadeira de luta livre em um ataque de verdade. O jovem se aproximou por trás, gritou o nome de um movimento famoso da WWE e tentou derrubar o diretor. Era o RKO, golpe associado ao lutador Randy Orton, em que a pessoa segura a cabeça ou o pescoço do oponente antes de levá-lo ao chão.
Mirette reagiu na hora. Ele não caiu, imobilizou o estudante com uma chave no pescoço e o levou até uma sala próxima enquanto esperava a polícia. Outros alunos registraram tudo pelo celular. O estudante foi identificado como Gianni Sosa. Depois de ser preso, ele respondeu por agressão contra um funcionário escolar e por interferir no funcionamento de uma instituição de ensino. No tribunal, a juíza Renata Francis se surpreendeu ao saber que o caso envolvia uma tentativa de golpe de luta livre. O advogado de Sosa chegou a demonstrar o movimento e argumentou que ele nem teria conseguido segurar o diretor. Gianni afirmou que não queria machucá-lo e que os dois já tinham brincado de lutar antes. A juíza encontrou motivos para que as acusações seguissem adiante, e uma das condições para a libertação do jovem era manter distância de Mirette. A rede pública de Miami-Dade também informou que ele receberia medidas disciplinares na escola. Tanner Cook, de 21 anos, ganhava visualizações no canal Classified Goons, com pegadinhas feitas com desconhecidos em lugares públicos. Em abril de 2023, ele foi ao shopping Dulles Town Center, na Virgínia, acompanhado de outros criadores e cinegrafistas. Na praça de alimentação, o grupo escolheu Alan Coley, um entregador de 31 anos que acabava de buscar um pedido de comida. Sem avisar que aquilo era uma gravação, Tanner colocou o celular a poucos centímetros do rosto dele e repetiu uma frase estranha reproduzida pelo aparelho. Coley pediu que ele parasse 3 vezes. Também tentou se afastar, mas Tanner continuou avançando com o celular em seu rosto. Tudo durou menos de 30 segundos. Depois da tentativa de afastar o telefone, Alan perdeu a paciência de vez, sacou uma arma e atirou. Tanner foi atingido na parte superior esquerda do abdômen. O jovem sobreviveu, mas sofreu danos no intestino e no fígado. Coley foi preso no local do crime e posteriormente alegou legítima defesa e disse que temeu pela própria vida. Após cerca de 5 horas de deliberação, o júri o inocentou da acusação principal de ferimento malicioso agravado e de outra acusação ligada ao uso da arma durante um crime. Mas ele não foi absolvido de tudo. O mesmo júri o considerou culpado por disparar dentro de um prédio ocupado. A defesa contestou a combinação dos vereditos, mas em setembro de 2025, a Corte de Apelações da Virgínia manteve essa condenação. O motorista deixou a raiva tomar conta depois de uma confusão no trânsito. Em vez de seguir caminho, ele parou o carro no meio da rua e saiu decidido a cobrar satisfação do motorista que vinha atrás. A câmera instalada no outro veículo registrou tudo. O homem corre até o capô, de braços levantados e com uma expressão que mostrava que ele não estava ali para conversar. Chegando à frente do carro, ele para, gesticula sem parar e grita com quem está dentro. Ele parecia disposto a transformar a discussão em algo bem maior, só que, no meio da fúria, não percebeu que 2 policiais estavam por perto. Enquanto o homem tentava intimidar o outro motorista, os policiais aparecem e vão direto até ele. Os agentes o seguram e o encostam na traseira do próprio carro. Até então ele tinha parado no meio da rua para descarregar a raiva em outra pessoa. Segundos depois, era ele quem estava sendo contido. A cena circulou e levantou suspeita entre alguns internautas sobre algo combinado e armado para viralizar, mas, de qualquer forma, essas situações não são nem um pouco incomuns de se encontrar. A mulher viu aquele carro esportivo chamativo parado do lado de fora e resolveu chegar bem perto. De camisa da seleção argentina, bolsa amarela e calça jeans clara, ela parecia mais interessada em fazer graça do que em respeitar o carro. A pintura cheia de respingos coloridos deixava o veículo ainda mais chamativo. Só que ela ignorou um detalhe: o serviço parecia estar sendo finalizado e a tinta no capô ainda não tinha secado. Em vez de só olhar, ela se apoiou na frente do carro e sentou bem em cima da pintura. Por um instante, parecia uma brincadeira sem consequência, até que ela se levantou e percebeu que havia algo errado na calça. Ela olhou para trás e viu grandes manchas de tinta amarela e vermelha no jeans. E não tinha como disfarçar. Havia muita gente circulando pelo evento, e as marcas apareciam de longe. Mesmo surpresa, ela começou a rir da própria situação e se afastou do carro, andando pelo evento com a roupa toda pintada. Foi fazer graça em cima do carro alheio, e acabou saindo dali como parte da personalização.
Um homem caminha por uma rua movimentada de karatê no Paquistão, sem imaginar que virou alvo de uma brincadeira. Atrás dele, outro sujeito se aproxima com uma buzina de ar vermelha, tentando escondê-la até o último segundo. A ideia era simples, chegar perto o bastante para disparar aquele barulho ensurdecedor e filmar a reação de um desconhecido. Quando a buzina toca, o pedestre se vira na hora, assustado e sem entender por que alguém faria aquilo no meio da rua. O rapaz da buzina recua, ainda com o objeto na mão, enquanto o homem cobra explicações apontando o dedo. Só que em vez de parar com a provocação, ele insiste e aciona a buzina de novo. Dessa vez, a paciência do pedestre acaba. Ele dá um tapa no brincalhão, que se afasta imediatamente e para de fazer graça. Depois, os dois ainda discutem perto de uma motocicleta estacionada. O homem que carregava a buzina tenta se explicar, mas a brincadeira já tinha virado problema. Esse homem claramente não gostou de perceber que estava sendo filmado na calçada. Irritado, ele se aproxima de quem grava, levanta a voz e tenta atingir a câmera. Ainda gesticulando e segurando um saco de papel, continua mandando a outra pessoa ir embora. O cinegrafista responde que ele não deveria se aproximar gritando daquele jeito. Por alguns segundos, parece que a situação vai ficar só na troca de palavras. Só que o homem decide voltar. Ele corre na direção de quem grava, com o braço levantado, mesmo depois de ouvir vários avisos para não fazer aquilo. Quando a imagem volta, ele já está com as mãos no rosto, curvado na grama ao lado da calçada. O cinegrafista usou spray de pimenta no momento em que ele avançou. O homem cai de joelhos, tenta esfregar os olhos e fica ali por alguns instantes, ainda segurando o saco de papel. Depois consegue se levantar, cambaleia e segue em direção a uma caminhonete estacionada para ir embora do local. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.